20 anos juntos. Eu e a Kátia completamos 20 anos desde o primeiro dia do nosso namoro, do nosso primeiro beijo. É assim, gente, não são 20 dias, não são 20 meses, são 20 anos. Uma parte do público que me acompanha aqui no YouTube não tem nem isso de idade. Essa foto aqui é do dia 21/12 de 2013, que foi o dia do nosso casamento, a parte da festa. Mas nós estamos juntos e demos o nosso primeiro beijo no dia 29 de março de 2006. Como eu sei disso? Eu guardo essas datas, mas esse era o dia também que era o dia do aniversário de um primo meu, que era muito meu amigo na época. Hoje a gente nem já perdeu contato. Mas, até porque minha família inteira morreu, aquela história toda foi destruída. Mas assim, essa data eu conheço. A gente se conheceu no dia, salvo engano, a minha memória é isso, 22 de fevereiro de 2006, um pouco antes. E como que foi isso? Meu pai tinha morrido, minha família estava destruída, eu estava muito mal, eu tinha dedicado vários anos para passar num concurso para promotor de justiça, né? Eu fazia um cursinho chamado Damaso, eu estava no top 10 entre os melhores alunos, as melhores provas. Minha família tinha passado por várias mortes sucessivas, a gente tinha passado por dois grandes despejos. E um dia do nada saiu um edital que exigiria 2 anos de experiência jurídica para esse concurso de promotor criminal, de promotor de justiça. Eu queria ser criminal. Mas nunca tinha isso antes. Então, além de eu perder minha família, eu perdi 2 anos de estudo. E aí várias coisas aconteceram. Meu pai também morreu. E eu fui para o interior meio para me reconstruir. Fiquei morando com meus avós em Américo Brasilense, no interior de São Paulo. E eu tinha umas cachorras que eu gostava muito, muito, muito. E, enfim, fui visitar a minha família e passar um tempo com essas cachorras. Uma delas era a Diana, que era um husky siberiano branco. E aí, eu não tinha um bom relacionamento com a minha mãe nesse momento, mas assim, mãe é mãe, a gente foi, né, para São Paulo passar um tempo na freguesia do Ó, numa casa que a minha família alugou de favor de uma pessoa que era um empregado do meu pai antes. Que meu pai tinha putz, um galpão grande lá, e a gente morava nos Jardins, né? Enfim. Depois fomos despejados, fomos para Higienópolis. E lá estava uma mocinha, uma adolescente que trabalhava para minha mãe, fazendo notas, emitindo notas no computador, que minha mãe e meu avô não sabiam. E eu cheguei lá nessa casa, e nessa casa cheguei, falei oi bem friamente, né? Assim, aquele cara se achando. Tirei minha camisa, eu tava com um shape excelente naquela época. Grande, grande mesmo. Eu fazia muito exercício. Porque a minha casa em Américo Brasileiro era na frente de uma pista de atletismo. Então eu fazia calistenia, corria de manhã todo dia. Cheguei, tirei a camisa, tava a Kátia, a irmã dela, nem falei, nem dei bola. Peguei a minha cachorra no colo, uma cachorra imensa. Eu peguei assim com uma mão. A cachorra lambeu minha cara e fui pro quarto. Nem falei nada. Aí tinha um carro que tava na frente da casa que estava sendo manobrado. Eu me lembro que a Kátia falou pra mim assim: Você não pode manobrar esse carro aí, não sei o que lá? Falei, não, não, minha licença está vencida, eu não dirijo, alguma coisa assim. E ela falou assim, nossa, mas é manobrar o carro na frente da casa, você não consegue fazer isso? Tipo, por um motorzinho, falou uma coisa assim. Então a gente já engatou uma discussão logo de cara, tipo, à primeira vista. Enfim, mas eu gostei dela logo de cara, só que eu não transpareci. E aí eu fiquei muito tempo nessa casa. E minha mãe tinha hoje seria no politicamente correto, seria secretária do lar, alguma coisa assim, na agenda woke. Mas na época chamava-se de empregada doméstica, que era a Dona Hilda. E eu fiquei alguns dias com ela, e ia chegar um outro primo da minha família, que era um cara que bebia, fumava maconha. Tipo, esse é o tipo de pessoa que eu não queria nem estar lá, e eu sabia que ele ia para lá, para essa casa. Muita gente ia para essa casa. E eu queria voltar para Américo. E aí eu falei pra Dona Hilda, que era essa empregada, falei o seguinte, pô, eu gostei muito dessa menina, achei ela bem interessante, mas eu não tô no momento de namorar ninguém, eu tô destruída, não sei nem o que eu vou fazer da minha vida. Isso há 20 anos atrás, em 2006. E beleza, a gente conversou, teve muitas discussões também, falei umas coisas bestas de séries que eu assistia, eu era muito viciado em séries naquela época. Séries bestas também, tipo Supernatural,
da Warner. Hoje eu sei que não são tão bestas, tem um outro viés, né, de programação. Mas principalmente Lost, que era a série que eu ia mais viciado. Essa já é uma série um pouco mais densa. Mas beleza, passaram-se uns dias com ela lá, interações curtas, e eu voltei para minha cidade. Lá eu tinha um mini escritório, tipo esse, mas bem menor. Tava lá no computador. De repente ela me mandou eu não me lembro se foi um e-mail ou se foi uma mensagem, mas foi tipo assim, entre aspas, um pedido de namoro, falando, olha, mas foi como tudo que ela faz, assim, meio que chantagista, falando assim, a dona Hilda falou que você gosta de mim, eu queria saber se isso é verdade, porque eu não quero perder o meu tempo, sabe uma coisa assim, ó, eu gosto de você, mas se não for verdade, também não me manipule, que eu não quero perder o meu tempo. E aí, eu acho que ela me ligou, alguma coisa assim, enfim, teve algum contato. Ou uma carta, não me lembro agora. Gente, eu tô gravando esse vídeo num dia que eu não tô muito bem fisicamente nem mentalmente. 20 anos de namoro, a gente vai num restaurante legal, de qualquer jeito. O fato de eu estar bem ou mal não me impede de cumprir meus objetivos, nunca. Tanto que eu tô gravando o vídeo. Mas basicamente eu acordei com uma dor absurda nas costas. Muito absurda, que não tá me deixando parar de pé. E ainda assim a gente tá com um problema no carro, a gente foi andar não sei quantos quilômetros para fazer compra, comprar uns negócios. E eu tomei um relaxante muscular que me deixou meio grogue, então por isso que minha voz tá mole, não tô com a minha pegada original. Mas isso não vai me impedir de contar essa história, nem de gravar esse vídeo, tá? E nem de gravar alguma coisinha pro Instagram ou fazer um carrossel. Porque é uma data muito importante. Deus pediu para o homem e a mulher eles se separarem da sua parentela e se tornarem uma só carne. E a gente fez isso com a nossa filha Melissa. Então eu vou contar essa história mesmo estando grogue. Mas enfim, ela me mandou essa mensagem falando que teria interesse em mim também. E aí eu fiquei fazendo aquela palavra feia, ser doce. Fiquei fazendo meio que um charme. Na verdade, eu tava com medo de me envolver de novo. Eu já tinha me envolvido em um relacionamento que terminou com a morte de várias pessoas que eu amava. Eu já tinha perdido muitas pessoas que eu amava por suicídio, por situações difíceis. Enfim, fiquei indeciso. Mas aí eu resolvi ir para São Paulo. E eu lembro que o pai dela disse assim: Olha, Lucas, para você namorar com ela, eu fui pedir ela em namoro. Você tem que arrumar um emprego. E se tem um lugar que você tem como conseguir um emprego, é aqui em São Paulo. E aí eu voltei para São Paulo para ficar com ela. Arrumei um emprego no escritório de advocacia de contencioso de massa, na esquina da Avenida Ipiranga com a São João. E aí começou a minha história na advocacia, porque eu queria ser promotor criminal, não queria ser advogado. E fiz 25 anos de história na advocacia, até que realmente eu quis me dedicar de forma muito mais exclusiva ao desenvolvimento humano, a restaurar a vida das pessoas, as minhas mentorias. Eu tenho um outro caso jurídico ainda como consultor, mas é a exceção. Na regra, eu sou um mentor. Mas assim, a gente começou a namorar, depois a gente ficou noivo. Curioso que hoje a gente mora num condomínio fechado, não vou falar o lugar, óbvio, mas na região de Cotia. E aqui em Cotia, na época que eu era ateu, eu queria pegar um lugar legal para pedir ela em namoro. Eu pedi ela em namoro no Templo Zulai, que tinha, né, hoje não tem mais, mas tinha um jardim lindo. E aí eu comprei uma aliança da Vivara com muito custo, tipo, eu ganhava, sei lá, 2.500 por mês no escritório e a aliança custava 4, um negócio assim. Uma aliança da Vivara linda de noivado com um diamante. E me ajoelhei para pedir ela em namoro. Fiz todo um ambiente romântico, era um piquenique, mas eu queria surpreender ela. Peguei o lugar mais bonito desse parque, que parecia um bosque medieval do lado de um castelo oriental. Então foi bem legal. E assim, durante o namoro, a gente teve muitas experiências românticas. Escrevi muitos poemas para ela, fiz muitas surpresas. A gente viajou para muitos lugares. E no nosso casamento, eu escrevi para ela eu fiz aquele. Eu tinha aquela mentalidade programada americanoide. Então, eu fiz os votos do casamento, escrevi um poema autoral, glosado com o soneto 116 de William Shakespeare e também com os dois melhores poemas de Pablo Neruda. E li para ela, e foi muito romântico, e foi muito emocionante e tudo mais. E assim, durante o casamento, passamos a lua de mel em Cancún. Nós fomos para Londres, eu mostrei para ela o Reino Unido, que é um lugar que eu já conhecia muito bem. Tivemos a oportunidade de ir para alguns outros lugares. Fomos também, quando ela estava grávida, para Israel. E lá seguimos os passos de Jesus, fomos para o Yardenit,
onde ela me batizou, eu batizei ela e a bebê ela e a bebê porque ela estava grávida. Então nós vivemos momentos maravilhosos no nosso casamento. E assim, Paulo tem uma passagem que ele fala sobre a igreja, que ele fala assim: suportem-se uns aos outros. Eu acho que a gente fez muito isso em dois sentidos. No sentido de um apoiar o outro, mas também de se suportar no momento que ela estava muito chata com uma TPM, enfim, estava muito difícil. Ou que eu estava viciado em videogame ou em MOBA, principalmente no Wild Rift. A gente, durante esses 20 anos, a gente se suportou muito uns aos outros. É por isso que o nosso casamento perdurou. Eu hoje percebo que eu fui muito manipulado nessa questão de ser romântico, no sentido do Império Romano, de Roma, e da base desse Império Satanista, que criou esse romance que as pessoas têm hoje. Esse aqui não vai ser só um vídeo fofinho sobre casamento. Existiram poetas, principalmente poetas, muitas pessoas que são totalmente ateus e querem que o mundo seja destruído, criaram uma base de que o homem e a mulher têm que viver num romance. E isso cria um mundo ideal na cabeça das pessoas, que faz os casamentos nascerem com uma ideia, no dia a dia, que é de se suportar, de arrumar dinheiro, de cuidar de filho. As pessoas casam baseadas numa ideia romântica e depois esses casamentos são destruídos. No condomínio fechado que eu moro hoje, uma meia dúzia de casais está se separando. Por quê? A gente é educado quando jovem, através dos filmes de Hollywood, que são totalmente satanistas, das séries, etc., que a gente vai casar e vai ser feliz para sempre. E não vai precisar fazer mais nada de esforço para manter o casamento junto, não vai ter que se tolerar num dia ruim, não vai ter que, às vezes, deixar a esposa e os filhos de lado para fazer um esforço sobre-humano para conseguir dinheiro, para conseguir suas conquistas, se tolerar nos momentos difíceis, não. A gente vai casar e vai ser feliz para sempre. Eu vou dar uma rosa, um poema por dia, uma caixa de chocolate. Esse romantismo moderno, ele está destruindo o que deveria ser o casamento bíblico. O casamento, que é o casamento hebreu, o casamento israelita. Em Israel não existe adolescência. Hoje a gente tem um monte de adultos bobos adolescentes. Em Israel o moleque é pequeno, ele faz uma cerimônia e depois ele já é adulto, focado em trabalhar e cuidar da mulher e dos filhos. Onde o homem tem que prover para a mulher e para os filhos, e ele tem que ser provido por Deus primeiramente. Então, esse casamento, o casamento israelita, muita gente nem sabe que existe. E vive esse casamento romântico de Hollywood que só dá merda no final. Graças a Deus, com o tempo, eu pedi ajuda do Espírito Santo. Hoje eu cada vez mais tenho um casamento israelita. Então, o meu foco é o que o homem tem que ser, a sua posição, a mulher tem que ser e o filho tem que ser. A nossa filha, ela nasceu um pouco prematura e eu tenho essa autocrítica. Ela ainda é um pouco mimada com 3 anos de idade. A gente ainda tem que se colocar de uma forma mais firme em relação a ela. Porque assim, houve um risco da perda dela. Tem um vídeo, o vídeo número 100 do canal, quem quiser assistir, que eu falo sobre isso. E a gente tem essa proteção com ela, que a gente ainda tem que mudar um pouco isso. Mas assim, existe um amor muito grande pela minha esposa, existe um desejo, uma atração, mas esse amor é o amor ágape, o amor que Deus nos ensinou a amar, que é o amor em que você se sacrifica e está disposto a morrer por aquela pessoa. E cada segundo saber que é importante estar ao lado dela. Mesmo que às vezes a gente esteja viciado, e foi muito tempo assim, em coisas diferentes que destroem a intimidade. Eu fui viciado, principalmente no tempo da Covid, que eu não sabia se ver, eu ficava jogando videogame direto, ficava jogando Wild Rift, que é um MOBA direto, e ela ficava vendo filme, dorama, não sei o que lá no outro quarto. Lógico, a gente teve nosso momento de intimidade também nesse período, mas o que eu falo é o seguinte: é muito fácil a gente ter o nosso cérebro sugado por uma Matrix e esquecer a pessoa que é o seu par, que é um com você, que é a pessoa que você ama. Graças a Deus nós chegamos a esses 20 anos. Hoje a gente vai numa hamburgueria temática comemorar, eu, ela, nossa filha, vamos passar momentos bons. Outra coisa importante, gente, ninguém é feliz 24 horas por dia. Para de postar mentira no seu Instagram ou acreditar na mentira dos outros. Eu tô gravando esse vídeo completamente grogue, porque eu não tomo nenhum remédio, nada artificial. Tomei um relaxante muscular, tô com dor nas costas. A gente vai ser feliz nesse momento, mas são momentos, a vida é feita de momentos. A gente não é feliz 24 horas. Não caiam nessas ilusões do mundo. Se você é cristão, saiba que a sua felicidade maior está em Jesus Cristo. Então, em passar um tempo com Ele de manhã, antes de dormir. Busque Jesus e busque o reino de Deus a todo momento.
E todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Você vai viajar com seu marido, com a sua esposa, para onde você quiser, para Disney, para Europa, sei lá, para o Japão. Eu conheço todos esses lugares, eu já fui várias vezes, então eles não me encantam mais. O lugar que me encanta é Israel, a Terra Santa. Mas é óbvio que eu vou levar minha mulher e minha filha nesses lugares. Mas o ponto é o seguinte: o casamento é muito mais do que um ideal. Ele é vivido de momentos no mundo real, em que vocês estão abraçados, vocês estão comendo juntos à mesa. Viva cada um desses momentos e aproveite cada um desses momentos. Vou tentar não me emocionar, mas eu queria agradecer você, Kátia, por todo o amor, por todo o carinho, por toda a paciência, por todo o companheirismo, por todo o tempo que a gente está junto. E vamos ficar bem velhinhos juntos, vamos morrer juntos e talvez construir uma família ainda maior com mais filhos. Essa gravação não está sendo do jeito ideal, porque o mundo não é ideal, o mundo é real. Então eu tô com dor na coluna, eu tomei um remédio que eu não tomo nada artificial, nem gosto. Eu me cuido bastante com relação a isso. Eu não estou naquela minha metralhadora de palavras, aquela velocidade que eu sou, mas eu quero dizer que eu te amo muito. Te agradeço por cada momento que nós passamos juntos e vou gravar o vídeo de 40 anos ainda nesse canal aqui do YouTube também. Eu sei que tem toda uma corja, uma horda de pessoas que vivem hoje para destruir o casamento, para destruir essa união feita por Deus, que é eu, minha esposa, minha filha e minhas outras filhas. Mas a gente vai seguir com fé em Jesus Cristo, firme e forte, vivendo momentos muito especiais da nossa vida. E eu vou usar a minha vida e o meu dom para restaurar a vida de outras pessoas, inclusive restaurar o casamento de outras pessoas e denunciar, como eu venho denunciando, essa programação negativa que é feita nos streamings, principalmente Netflix, enfim, nisso aqui, ó, scrollando e até no próprio YouTube. A gente tem que viver uma vida no mundo real, com sentimentos reais, com defeitos reais e qualidades reais. Agradeço a você por ter assistido. Não estou na minha pegada de sempre, mas sempre na fé a gente continua fazendo o que tem que ser feito. E principalmente a você, Kátia. Eu te amo muito. Um amor verdadeiro. Um amor que tudo pode, que tudo suporta. Um amor invencível. Aquele amor que Paulo fala nos 15 atributos do amor, o amor ágape. O amor verdadeiro que um casal tem que ter. Bom domingo a todos. Eu me chamo Lucas Marcílio. Esse é o canal Restauração SA. Se você gostou, se inscreva e estamos juntos. Espero que você, se estiver passando por alguma necessidade do seu casamento, assista esse vídeo, reflita, peça ajuda a Deus e não se separe. Se mantenha unido como Jesus programou. O homem e a mulher e sua prole juntos se amando. Amém.